aí, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa reunião de adoração online. Meu nome é Lucas Bonatti, eu sou pastor aqui da PMB, a primeira metodista brasileira em Downtown Miami. Outra vez, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Pessoal, hoje nós damos continuidade à nossa série de mensagens aqui que começamos recentemente em reformas. Na primeira semana a gente falou, tentou explicitar aqui um conceito que é basicamente checando os alicerces, checando a fundação. Para você fazer uma reforma na casa, a primeira coisa que você precisa ver é se tem algum problema na fundação, porque não adianta nada você mudar tudo, deixar tudo bonito e a casa desmoronar depois, porque a fundação, o alicerce não está bom. Então é sempre uma preocupação muito grande, obviamente, antes de construir, mas também antes de renovar, fazer uma reforma na casa, né? Então, a gente basicamente conversou sobre o nosso alicerce, no sentido de que as verdades, os valores que nós temos como essenciais para as nossas vidas, eles guiam as nossas atitudes, eles guiam o que nós somos, guiam o que nós fazemos, né? E se esse alicerce tiver sido um alicerce ruim, baseado em trauma ou baseado em falsas verdades, a gente provavelmente demonstra certas atitudes, certos comportamentos que são nocivos, né? Todos nós, não é questão de apontar dedo quem tá ruim, quem tá bem, não. Todos nós temos alguma influência de relacionamento, de um evento ou de algo que aconteceu, seja dentro da família, no âmbito de amigos, no âmbito de igreja, no âmbito de escola, no âmbito de trabalho. Todos nós temos pessoas e situações que influenciam o nosso comportamento positivo e negativamente. Mas a gente, obviamente, o que está positivo, a gente quer só lustrar para brilhar mais, né? Mas o que está negativo, a gente precisa fazer esse exercício com a ajuda do Espírito Santo de reflexão, para que Deus nos revele e nos restaure, né? Mas muitas das vezes é preciso você reconhecer aquela falsa verdade, aquela fundação ruim, e colocar aos pés de Jesus para que Jesus restaure, né? Então esse foi o objetivo da primeira reflexão. Continuando a série, hoje a gente tem a ideia a gente, vamos colocar assim, fazer uma descrição dos problemas, né? Uma avaliação dos problemas para a reforma. Ou seja, a gente já viu como é que está o alicerce, agora tem que ver o que está ruim, se tem infiltração, se não tem, e tudo isso, né? Para a gente poder continuar nesse processo de reforma, né? Porque tem coisa que precisa ser trocada, tem uma direção, né? Você, quando sabe qual é a dimensão dos problemas, você sabe o que tem que fazer. Você sabe que se só basta uma coisa cosmética ou se realmente uma restauração estrutural, né? E para isso a gente vai meditar nas palavras do apóstolo Paulo bastante hoje, tá? Quero aqui primeiro pedir desculpa, porque semana passada nós tivemos um probleminha com questões das músicas e direitos autorais, e por isso nós não tivemos cântico para vocês aqui, né? Cânticos a Deus, para a gente louvar junto, tá certo? Vamos orar rapidinho para Deus preparar nosso coração e nossa mente. Deus de graça, amor e bondade, nós nos colocamos diante de Ti, confessando a nossa limitação, confessando os nossos pecados, confessando as nossas tristezas, frustrações, e também te dando graças, Senhor, pelas nossas alegrias, pelas nossas conquistas, pela nossa esperança, Senhor, que está em Ti. Em nome de Jesus, nós te pedimos, Senhor, uma unção especial sobre cada um de nós. Tu conheces a cada um, Tu conheces a dificuldade que cada um está passando, Tu conheces os problemas de cada um, Tu conheces onde nós necessitamos de restauração e transformação, Senhor. Te peço, não somente toque e restaura e nos cura, mas também revela-nos, Senhor, como continuar essa jornada de transformação. Em nome de Jesus nós oramos agradecidos. Amém.
dia eu ouço teu Espírito. Há um lugar de vitória em meio à guerra. Esse lugar é no Senhor. 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 Há um lugar onde a inconstância não me domina. Há um lugar onde minha fé é fortalecida. Há um lugar onde a paz é quem governa. Esse lugar é no Senhor. Há um lugar onde os sonhos não se abortam. Há um lugar onde o temor não me enrijece. Há um lugar que quando se perde é que se ganha. Esse lugar é no Senhor. 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 Tu és tudo que eu preciso, Jesus. Tu és tudo que eu preciso, Jesus. Tu és tudo que eu preciso, Jesus. Esse lugar é no Senhor. 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 Vamos lá, pessoal. Como eu falei, hoje nós damos sequência à nossa série em reformas. E o tema de hoje é avaliando
os danos, né, para a nossa reforma, para a gente saber que direção tomar. E hoje a gente vai meditar com o apoio das palavras do apóstolo Paulo, inicialmente aos Gálatas, né? A carta de Paulo aos Gálatas diz assim, no capítulo 5, de versículos 13, acho que eu vou ler até o 18, talvez até o 17, não, até o 18. Diz assim: irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não use a liberdade para dar ocasião à carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Toda a lei se resume em um só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Vou repetir, versículo 14 diz: toda a lei se resume num só mandamento, como disse Jesus, né? Ame o seu próximo como a si mesmo. Jesus falou, na verdade, um novo mandamento vos dou: ame uns aos outros como eu vos amei. Então, olha lá. Ame o seu próximo como a si mesmo. Mas se vocês mordem e se devoram uns aos outros, palavreado forte, né? Cuidado para não se destruírem mutuamente. Muito forte essa expressão, né? Versículo 16. Por isso eu digo: vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Vocês estão livres, graças a Deus. Essa é a palavra do Senhor. Essa semana eu tive uma conversa muito interessante com a secretária da igreja. E ela me contou uma história que me marcou, achei muito legal. E eu falei que ia usar hoje. Porque ela falou o seguinte: ela ama animais, né? Ela ama bichos. Você ter ideia, se tiver uma mosca no escritório, ela tenta levar a mosca para fora do escritório, mas ela não tenta matar a mosca. Lembro de uma vez a gente fazendo negócio no santuário lá, e ela viu uma lagartixa. Ela falou: essa lagartixa, se ficar aqui dentro, ela vai morrer. E aí ela ficou tentando pegar a lagartixa fugia. Obviamente a gente perdeu a lagartixa, a gente não sabe o que aconteceu com ela. Mas ela tem essa paixão por animais, né? E aí ela me contou que certa vez tinha um gato que rondava o quintal da casa dela, né? E aí um dia esse gato apareceu com um problema no olho. Ela falou qual era o problema no olho, mas não tem... Eu fingi que entendi o inglês dela, mas não entendi não. Mas era um problema no olho. Ela falou: eu tinha o remédio, era só jogar as gotinhas e aquele gato ia ficar bom. Só que gato era arisco, fugia para lá e para cá. Ela passou um tempo, assim, papo de meses, tentando agarrar aquela gata, ou gato, para tentar curar, para cuidar do olho dela, para cuidar do olho da gata. E a infecção passou, depois de uns meses, para outra vista. E aí a gata ficou cega desse olho e a infecção começou a invadir o outro olho. E aí ela fazia de tudo para pegar a gata, botava até armadilha, tipo para pegar passarinho, fazia um monte de coisa e a gata fugia. Mas chegou um momento que aquela gata foi ficando tão doente, foi perdendo as forças. Aquela infecção foi se generalizando, né? E um dia, finalmente, ela conseguiu pegar, de tão fraca que estava a gata, ela conseguiu pegar a gata e levar para o veterinário. E ela diz que no caminho ela ia fazendo carinho na gata, falando assim: poxa, tô há tanto tempo tentando cuidar de você. Eu tinha condições de te curar. Eu tinha condições de
fazer ter uma vida melhor sem essa doença. Viver bem, feliz, saudável. Mas você fugia de mim. Se você soubesse o quanto eu estava tentando te ajudar, você não teria fugido. E aí, infelizmente, no veterinário, o veterinário falou que já não tinha muito o que fazer pela gata e aquela doença progrediu até que ela morreu. Mas a conversa foi a seguinte, ela que me perguntou, a gente começou a falar sobre como será que Deus nos olha, né? Na nossa vida de combate ao pecado, de renúncia. Porque Deus se revelou, né? Deus se revelou para nós. Deus entregou seu único filho. E muitos de nós, você que está aqui comigo, muito provavelmente você, se não é cristão, você conhece alguma coisa da Bíblia, você tem noção de quem é Jesus Cristo, você tem uma cultura cristã, vamos dizer assim. O que seria diferente se eu estivesse conversando com uma tribo de pessoas que nunca ouviram falar de Jesus. Então, assim, ela estava refletindo sobre isso. Como será que Deus nos olha? Será que Ele fica com raiva da gente? Porque a gente continua pecando. Inclusive quem já se converteu continua com vícios, né? Um dado aí só para jogar lenha na fogueira, um dado alarmante nas pesquisas que eu já vi aqui nos Estados Unidos, é de papo de mais de 50% das pessoas que frequentam a igreja consomem pornografia, tá? E isso começa nos adolescentes, não é papo, isso é pesquisa séria, de institutos que fazem trabalhos sérios de prevenção a vícios nessa área. Dados preocupantes, tá? Só uma informação mesmo. Então, assim, será que Deus fica com raiva da gente? Ou que será que Deus fica triste? Qual será? Ela fica se perguntando. E ela acha, na intuição dela, que é como se aquele dia, aquela experiência com aquela gata foi meio que... Ela falou, acho que Deus fica assim com a gente. Fica, poxa, eu tô aqui tentando te dar vida abundante. Eu tô aqui, sabe? Já entreguei meu filho para te salvar, para você não queimar na condenação eterna. Eu faço, sabe, tento chamar a sua atenção, envio pastores, missionários, profetas, envio um monte de gente para revelar minha vontade, para te mostrar que toda lei se resume em um mandamento, que é ame o seu próximo como a si mesmo. Mas vocês continuam se mordendo, se devorando, se destruindo mutuamente. E aí a gente vai ter um papo, né, sobre isso. E eu fico curioso, né? Essa dificuldade de fazer um culto online, eu fico curioso, que imagem você tem de Deus? Será que Deus é um Deus que tem essa atitude compassiva? Ou será que você acha que isso é mimimi? Que a gente tem que viver a consequência dos nossos erros e pronto, que Deus não se alegra, Deus se entristece, mas também a escolha é nossa, o problema é nosso, Deus não tem nada com isso. Afinal de contas, a palavra diz, né, como a gente já leu aqui, quantas vezes, não é a única vez que o apóstolo Paulo fala sobre a gente viver no Espírito e não viver na carne. Mas o que é viver no Espírito? O que é viver na carne? Né? Para muita gente, o viver no Espírito é tipo assim, o Espírito Santo é uma coisa que entra, incorpora na gente, e aí a gente está na bênção, está no Espírito. Mas aí sai da igreja, deixa de viver no Espírito, porque a gente começa a mentir, a não dar o troco de volta, a enrolar o cliente para poder fechar a venda, né? Aí a gente começa a viver na carne.
A gente começa a frequentar coisas no nosso celular que não deveria frequentar. A gente começa a escrever coisas nas mídias sociais que destroem, que devoram, que não constroem. E eu sou uma pessoa crítica, eu acho que a gente tem que levantar a voz crítica para as injustiças. Mas é uma linha tênue você fazer a crítica, que é importante, porque traz luz para uma situação, e você criar guerra, né? Então, assim, que tipo de visão que você tem sobre Deus, né? O que seria esse viver na carne? Será que a carne é um lixo? Ou será que a carne é uma parte, é como se a gente fosse, tivesse duas personalidades dentro da gente, uma que é a carne e a outra que é o espírito? Que tipo de visão você tem de você mesmo? Que tipo de visão você tem de Deus, né? Eu tenho, por exemplo, nessa conversa com a secretária sobre a gata, sobre tudo isso, eu já passei por uma fase que eu acreditava realmente nessa coisa do, não, gente, errou, tem que pagar pelo erro. O que muitas das vezes é verdade, né? Mas isso imediatamente contradiz a própria encarnação de Jesus. Porque Jesus se encarnou e passou pelo que passou por nós. E nós não merecemos, nunca vamos merecer que ele tivesse feito nada daquilo. Então por que a gente aceita a graça da salvação e insiste que a gente tem que viver todas as consequências dos nossos erros? Não, às vezes Deus perdoa. Às vezes a pessoa nos magoa, nos entristece, às vezes a gente sofre injustiça, e nem sempre a gente precisa de reparação, né? No sentido da pessoa sofrer ou pagar um preço pela ofensa que nos fez. Às vezes a gente simplesmente perdoa. Acabou. E perdão é apagar e deixar para lá. Acabou. Existe o perdão que você vai entender que realmente a dor continua, como se fosse uma cicatriz, né? Uma coisa que você lembra que não quer viver mais. Então você perdoa, você encontra um lugar de paz, mas você decide que você não quer passar mais por aquilo. Então, por exemplo, há relacionamentos que são tão nocivos pra gente, e às vezes a gente perdoa, encontra um lugar de paz, mas não nutre mais aquele relacionamento, porque aquele relacionamento se tornou nocivo, se tornou ruim, né? Se tornou contraproducente, se tornou algo que nos afasta do Espírito de Deus e que nos aproxima da carne, né? Já pensou sobre isso? Mas o que é carne? Afinal de contas, né? Porque a gente precisa compreender que a carne em si não é maligna, não é uma doença. Afinal de contas, Deus se fez carne em Jesus Cristo. Então eu quero ler um trechinho aqui. A carne em si mesma não é maligna. Nos escritos do Novo Testamento, Cristo se fez carne, João 1,14. Ainda que não carne do pecado, como diz em Romanos 8,3. E nós vivemos na carne no sentido de que vivemos no corpo, como Gálatas 2,20. Existe uma tradução anterior que traduzia a carne como natureza pecaminosa, mas isso foi corrigido pelas versões atuais, porque pensar na carne como natureza pecaminosa tem o potencial de gerar ideias erradas, né? Pois há quem pense que o espírito e carne como se fossem duas naturezas dentro da pessoa, uma bipolaridade, né? Eu tenho uma parte que é carne, eu tenho uma parte que é espírito. Isso é um erro,
né? Ao passo que o espírito, no próprio texto, não é o nosso espírito, é o Espírito de Deus. Então não existe essas duas naturezas, da carne e do espírito em nós. Porque nós somos carne, essa é a nossa natureza. E o espírito é o Espírito de Deus. Então a questão aqui é viver no espírito, é viver segundo o Espírito de Deus. É viver em dependência do Espírito de Deus, né? Ou seja, a carne não se trata de uma parte especial da pessoa, mas do poder da presença de Deus em nós. Essa é a questão aqui da carne e o espírito. Ou seja, a carne, que é mera existência corpórea e força humana, é mortal e inadequada, preste atenção nisso, para a luta contra o pecado. Porque o pecado corrompe os membros do corpo que poderiam ser usados pelo espírito, né? O problema não é o fato de que as pessoas sejam carnes, mas de viverem segundo a própria maneira, em vez de dependerem do poder e da graça de Deus. É essa questão que o apóstolo Paulo está colocando aqui. Vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão o desejo da carne. Ou seja, de modo nenhum você vai satisfazer essa a natureza que é inadequada na luta contra o pecado. A gente não tem como combater o pecado por forças próprias. A gente precisa do Espírito de Deus, a gente depende do Espírito de Deus, né? Porque o que a carne deseja são satisfazer as nossas necessidades do nosso jeito, a nossa maneira e não a maneira de Deus. Por isso existe esse conflito, né? Por exemplo, no caso que eu estava falando, da gata, a gente tem tanta dificuldade de aceitar o amor incondicional de Deus, de entender e de experimentar o que é o amor incondicional de Deus, que a gente fica humanizando Deus e fazendo, imaginando que Deus age como nós agimos, né? Porque, ora, se eu fosse fazer isso, eu faria assim? Então Deus faz assim. Não, querido, isso é o contrário. Nós somos limitados e Deus é ilimitado. Nós não devemos nunca olhar para nós para determinar quem Deus é. É o contrário. Nós devemos olhar para Deus e compreender a sua gigantesca magnitude, o seu amor incondicional, para entender que Ele nos chama para essa dimensão. Esse é o essencial da fé cristã. A gente está numa jornada de fé, de transformação, de aprimoramento, de santificação, porque nós somos chamados a vivermos a imagem e semelhança de Deus e não tornar Deus algo palpável para a gente manipular, para que seja do nosso nível. Não, o nível é andar como Jesus andou. E a gente não consegue fazer isso sozinho. Por isso Deus enviou o Espírito Santo, por isso nós dependemos do Espírito Santo. Por isso Paulo está falando que vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Isso era uma lógica para os pensadores, os filósofos da época, que falavam assim: a pessoa não precisa de lei. Se a pessoa faz o que é correto, ela está dentro da lei. O que é eticamente correto, o que é moralmente correto, você não precisa de lei. Entende? É isso. É isso. Se, por exemplo, isso fica muito claro. Eu uso imagens políticas às vezes porque é claro a questão de autoridade pública, né? Então, por exemplo, você tem uma vereadora num protesto, como aconteceu agora no Brasil. E aí um policial que discorda dela simplesmente jogou spray de pimenta e saiu correndo. Ainda é covarde. Sabe? Um cara desse precisa de lei.
porque ele está abusando do poder de violência dele, da autoridade dele, para agredir uma pessoa. Então, quem faz o errado precisa de lei para ser corrigido. Quem faz o certo, quem faz o que o Espírito manda, não precisa de lei. Parou para pensar nisso? É meio que isso que Paulo está tentando colocar aqui. Então, querido, eu quero conceituar para vocês, já terminando, que viver na carne é depender de coisas ou de qualquer coisa que não seja Jesus. É depender de qualquer coisa para saciar as nossas necessidades, para conquistar os nossos objetivos, que não seja Jesus. Porque quando nós dependemos do Espírito, nós dependemos de Jesus, nós não precisamos de lei. Nós estamos fazendo automaticamente o que é santo, o que é correto, o que é bom. Então, se há em nós atitudes, em todos nós há atitudes, situações em que nós não agimos na dependência de Jesus, nós estamos agindo debaixo da carne. Não dá para fazer as duas coisas. Não dá para você ser movido pelo Espírito e ao mesmo tempo saciar a necessidade da sua carne. A questão é que quando nós vivemos, não é questão de viver uma vida perfeita ou sem falha, mas é buscar viver debaixo da orientação do Espírito de Deus. Quanto mais nós vivemos na dependência de Deus, na dependência e na confiança dos ensinamentos de Jesus, menos pecados carnais nós vamos cometer. Mais nós vamos submeter os nossos desejos e vontades à carne, ao Espírito de Deus, e nos afastar, portanto, do pecado. Então, conforme a gente vai analisando, avaliando as partes do nosso ser, do nosso comportamento, das nossas atitudes que estão danificadas, que a gente venha ouvir o Espírito Santo para a gente poder reformar essas partes do nosso ser para vivermos de acordo com a vontade de Deus. E existem coisas que são muito óbvias, eu já disse em outras pregações. Se a gente não consegue identificar, às vezes, o que é claramente a vontade de Deus, às vezes é muito fácil identificar o que claramente não é a vontade de Deus, né? Mentira, corrupção, o engano, sabe? A falta de ética, a necessidade de se colocar acima do outro, né? Não dá para você viver pelo Espírito, viver no Espírito de Deus e tratar o outro como alguém menor que você, porque ele pensa diferente de você, porque ele se veste diferente de você, porque ele faz isso e aquilo que é o que você não faria. Quando você vive achando que está no Espírito, mas diminuindo o outro, você é burro ou é hipócrita. Você não está vivendo pelo Espírito. Você não está no Espírito. Você está se enganando. E essa não é a vontade de Deus. Não é a vontade de Deus que nós nos enganemos. Não é a vontade de Deus que nós sejamos hipócritas. É a vontade de Deus que nós nos amemos uns aos outros. E como eu não quero ter certos adjetivos, eu não quero que você tenha esses certos adjetivos também, né? Que a graça de Deus nos cubra e nos ajude. Em nome de Jesus. Até a próxima.